Olá a todos, eu sou Natália Cabral, neurologista, especialista em distúrbio do movimento, trabalho aqui na cidade de Curitiba. E primeiramente queria agradecer à comissão organizadora desse workshop do Parkinson Online, em especial a Neila, sempre tão atenciosa comigo, por esse convite especial. E dizer que para mim é uma honra poder falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, um assunto que eu gosto tanto, que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Bom, vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil a gente guiar esse nosso bate-papo em cima de alguns slides que eu preparei. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar, então, da cirurgia para a doença de Parkinson, né, a estimulação cerebral profunda, alguns a conhecem como DBS, que é da sigla do inglês Deep Brain Stimulation, tá? A ideia aqui, pessoal, é a gente dar um apanhado do que é essa cirurgia, de como ela funciona, de quais são as suas indicações, quais são os seus benefícios e como o paciente fica após o implante da cirurgia. Mas para que você, portador da doença, ou você que tenha um familiar, ou é cuidador de alguém que tenha, saiba identificar se você pode se beneficiar dessa cirurgia, pode ser um candidato a esse tratamento, e então você procurar uma conversa mais detalhada com o teu neurologista, ou até mesmo uma avaliação com um neurologista especialista em estimulação cerebral profunda, tá bem? Bom, a gente vai falar da estimulação cerebral profunda, mas o tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson surgiu muito tempo antes mesmo da medicação levodopa, tá? Surgiram com essas cirurgias ablativas, que são cirurgias irreversíveis. O que são elas? São aquelas cirurgias fixas, em que o neurocirurgião vai lá, faz uma lesão estrutural no cérebro do paciente, e o paciente recebe alta, tem as suas melhoras clínicas, mas depois o acompanhamento é clínico, né? Eu fiz a lesão ali, pronto, acabou. Isso são as cirurgias ablativas. Eu não tenho como mexer no benefício dessa cirurgia após o tempo ali, quando saiu do centro cirúrgico, tá? Depois da levodopa, esse tratamento cirúrgico retoma a sua importância diante da dificuldade no manejo clínico de alguns pacientes e também associada à melhora nas técnicas cirúrgicas e até uma maior compreensão da fisiopatologia da doença de Parkinson, tá? Então, a grande vantagem da estimulação cerebral profunda, ou do DBS, é por ser um tratamento ajustável, ele não é irreversível como eram as cirurgias ablativas anteriormente, tá? Ele é sim reversível e principalmente ele pode ser ajustado ao longo do tempo, conforme as queixas do paciente. A gente sabe que a doença vai progredir e, portanto, os sintomas vão continuar evoluindo, vão mudando, né, em momentos distintos ao longo dos anos desse paciente, e é um tratamento este que pode ser ajustado a essas queixas do paciente. Essa é a grande vantagem desse tratamento cirúrgico em relação às cirurgias anteriores, aquelas ablativas. Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho de como funciona, das indicações, dos critérios de inclusão, que acaba sendo ali como forma de indicação do paciente, a cirurgia em si, como é o pós-cirurgia, o segmento desse paciente, e algumas dúvidas que eu recebo frequentemente no consultório. Antes da gente começar esse bate-papo, é importante que eu enfoque para vocês qual é o objetivo da estimulação, tá? A estimulação cerebral profunda, ela é um tratamento que pode, sim, beneficiar muitos pacientes, principalmente aqueles pacientes em que têm ainda sintomas significativos a ponto de atrapalharem a qualidade de vida deles, independente de um tratamento bem otimizado, tá? Então, é quando o paciente usa as medicações de forma otimizada e mesmo assim tem um comprometimento da qualidade de vida. É um tratamento bem estabelecido e super eficaz quando bem indicado, tá? Porém, é importante que a gente saiba que não representa a cura da doença de Parkinson e nem de forma alguma vai evitar ou mudar a progressão da doença, mas é apenas uma nova forma, um outro tipo de tratamento que pode ser somado ao tratamento medicamentoso para eu ter mais uma outra maneira de ajudar esse paciente a melhorar os sintomas e, enfim, melhorar a qualidade de vida. Como funciona? Bom, o dispositivo basicamente inclui a bateria, que são essas fotinhos aqui, o cabo de extensão, que vai ligar a bateria até o eletrodo dentro da cabeça, e os eletrodos em si.
Então, a bateria é o que a gente chama de neuroestimulador, ou então o próprio marca-passo. Aqui a gente vê alguns modelos dessas baterias. Elas podem ser recarregáveis ou não. O que isso significa? O recarregável, o paciente precisa recarregar ela todos os dias, geralmente quase em torno de 1 hora por dia. Ele coloca um aparelhinho em cima da região da pele onde está implantado a bateria, e ele fica ali com 1 hora todos os dias. Isso permite uma duração maior da bateria. Essas baterias recarregáveis podem durar em torno de 10 até 15 anos. Quando ela não é recarregável, ela dura em torno de 4 a 7 anos. É claro, a duração da bateria vai depender também da maneira que está sendo estimulado esse paciente. Quanto maior a estimulação, ou digamos assim, mais complexa a programação desse paciente, mais rápido a bateria vai acabar, tá bem? Mas é algo que a gente precisa justamente do segmento para acompanhando a queda dessa bateria, tá? A ideia não é que ela acabe sem a gente perceber, não. E aí a gente tem os cabos de extensão, que são esses fiozinhos aqui que a gente consegue ver, e esse aqui do lado, que vai ligar então a bateria ao eletrodo. O eletrodo é a pontinha do que fica na ponta do cabo de extensão que vai estar ali dentro do cérebro, tá? Então, aqui no raio-x ele estaria aqui, ó, o eletrodo nessa região bem interna, tá? Aqui essa parte com os 4 pontinhos mais evidentes, isso aqui não é o eletrodo, tá? Aqui é a conexão com o cabo que vai ficar abaixo da pele quando sai do couro cabeludo. Então, do crânio, né? Aqui que vai estar o eletrodo. E nessa fotinha a gente consegue ver as pontas do eletrodo. Geralmente o eletrodo, ele tem 4 contatos, olha, que são essas partes cinzas aqui, mais evidente, que são as áreas eletricamente ativas, tá? Por que 4? Porque daí eu consigo fazer programações diferentes, tá? Eu consigo jogar a estimulação para uma área que melhora mais o tremor, ou então que melhora mais aquele balanço, a gente vai ver isso ao longo dessa aula. Mas como funciona, então, a cirurgia em si? Bom, a cirurgia, ela é nada mais um implante de um marca-passo cerebral, em que um cabo fino isolado, que é o eletrodo, é implantado em regiões profundas do cérebro associadas à doença de Parkinson. Então, aqui a gente consegue ver a bateria, que fica implantada abaixo da pele, ali na região do peito, abaixo da clavícula. Aqui o fio de conexão, que vai ligar a bateria até o eletrodo ali na região interna profunda do cérebro. Então, essa bateria, esse gerador, leva o estímulo, desencadeia, né? Leva o estímulo elétrico para essa região profunda do cérebro, levando a uma inibição da região patológica, melhorando, então, os sintomas, controlando os movimentos e melhorando os sintomas desse paciente. Aqui é só a fotinha novamente do dispositivo como um todo, o gerador, o fio de extensão e o eletrodo lá dentro do cérebro. E aqui é uma foto de um paciente com duas baterias, tá? A gente consegue ver aqui, essa da direita do paciente, a gente quase não consegue perceber a bateria, consegue ver mais a cicatriz. E do outro lado a gente percebe um pouquinho, de forma mais evidente, a bateria. Esse paciente é bem emagrecido, por isso que a gente consegue ver bem, geralmente não fica tão visível assim o marca-passo, tá? O paciente consegue sentir, ele vai palpar ali, ele vai perceber, mas não é algo incômodo que causa dor ao paciente, tá? Esse paciente tem 2 baterias, porque aqui no SUS é liberada a cirurgia, um implante unilateral por vez, tá? Tem um paciente que coloca a primeira cirurgia, o eletrodo, geralmente no lado mais sintomático do paciente, e depois de 3 a 6 meses, ele faz a segunda cirurgia para o implante bilateral. Mas já é possível a gente fazer o implante de eletrodo dos 2 lados da cabeça no mesmo ato cirúrgico, na mesma cirurgia, utilizando apenas um gerador. Então, o paciente fica com uma bateria só, mas ele tem 2 eletrodos, um de cada lado do cérebro. Por fim, esse dispositivo, ele é programado através de uma programadora, de um aparelho que o médico tem, o neuroclínico, né, que vai acompanhar esse paciente depois. Então, aqui é um modelo, esses maiores, como tablets, são os programadores do médico, e alguns pacientes também têm acesso ao programador do paciente, que são esses modelos aqui, tá? Esse menorzinho. Esse aparelho do paciente vai permitir com que ele faça alguns ajustes em casa, mas esses ajustes, eles são pré-limitados pelo neurologista clínico nas consultas
pós a cirurgia, tá? Então, alguns pacientes não têm isso, em alguns casos nos ajuda, porque eu consigo ter uma segurança maior, paciente que não tem um acesso tão rápido a mim, por exemplo, a gente acaba tendo mais segurança em conseguir entender e ele ajustar ou mudando o local que a gente está estimulando, ou até mesmo a intensidade dessa estimulação, tá? E quais são os sintomas que podem melhorar com a cirurgia, tá? É importante ressaltar, a gente já conversou que a cirurgia não representa a cura para a doença de Parkinson, mas também é importante lembrar que ela não substitui o tratamento medicamentoso. É muito comum questionarem isso, e essa não é uma indicação para a cirurgia, em que, eu vou operar para tirar os remédios. A gente sabe que com o tempo, geralmente os pacientes usam várias medicações em intervalos curtos, mas isso não é uma indicação. Na cirurgia de Parkinson, para Parkinson em si, a gente tem três, na verdade, locais possíveis do cérebro em que é possível implantar o eletrodo. A gente utiliza, na maioria das vezes, 2 dele, que é o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico, e apenas no núcleo subtalâmico me permite uma redução na dosagem total de medicação utilizada ao longo do dia. Mas essa redução, para vocês terem uma ideia, depois de 1 ano de estimulação, ela fica em torno de 50%, no máximo, do máximo 60% da dose total. Então, nunca a gente vai tirar a medicação, existe até um risco de desenvolver complicações psiquiátricas se a gente fizer uma retirada abrupta da medicação após o implante, tá? Mas o que ele vai melhorar? De forma bem simplória, a estimulação cerebral profunda pode melhorar, consegue melhorar o que a medicação levodopa melhora. E aí você me pergunta, mas por que eu vou operar, fazer uma cirurgia cerebral, se eu posso melhorar o meu sintoma com o comprimido? E essa resposta vem em cima da evolução da doença, né? A gente sabe que no início dos sintomas, a medicação levodopa tem o seu efeito mais duradouro, ela dura ali em torno de 4 até 6 horas, então o paciente com as tomadas adequadas, ele se sente bem protegido ao longo de todo o dia, mas com o avançar da doença, essa duração acaba ficando cada vez mais curta, e aí pouco tempo antes do intervalo da próxima tomada, o paciente já começa a perceber que os sintomas começam a retomar, né? Ele tem um efeito bom com a medicação, mas ela vai durando cada vez menos. E também existe aquela que a gente chama de flutuações motoras, que é aquilo do paciente, ora ele está muito bem sobre o efeito do remédio, então ele está independente, conseguindo caminhar, fazendo suas atividades sem grandes dificuldades, e ora ele está sem o efeito do remédio, aí ele fica muito travado ou muito trêmulo, dependendo de ajuda de terceiros. Então, os sintomas que a estimulação é capaz de melhorar é basicamente o tremor, a própria rigidez, né, aquela rigidez das articulações, que é percebida mais em braço e perna, mas também existe até mesmo em pescoço, e a lentidão dos movimentos, assim como a discinesias, que são aqueles balanços, geralmente o paciente apresenta elas no momento on, quando está sob o efeito do remédio, e essa mudança das flutuações motoras, né, ora o paciente está muito bem, ora ele está muito travado. Esses são os sintomas que a estimulação cerebral profunda pode ajudar de maneira bem significativa. E quais são os sintomas que não melhoram? O que não esperar de benefício com a cirurgia? De forma simplória, são os sintomas axiais, ou seja, os sintomas de tronco. Por exemplo, aquela dificuldade de marcha bem significativa, quando o paciente já tem um comprometimento de equilíbrio importante, levando a quedas frequentes, isso a gente sabe que acontece mais em casos mais avançados. Distúrbios de voz, então uma voz em tom mais baixo, ou então uma fala mais arrastada, e até mesmo dificuldade de deglutição, de engolir alimentos, tá? Esses são sintomas que a gente não espera uma melhora evidente e que podem, inclusive, piorar com a estimulação. É claro que esses sintomas, eles podem melhorar, principalmente no início, numa fase moderada da doença, eles podem melhorar até mesmo com a medicação, com a levodopa. Tá? Se esses sintomas ainda melhoram com a medicação, eles podem melhorar com a estimulação cerebral. Mas esses sintomas não devem ser interpretados como uma indicação para o tratamento cirúrgico. Eu nunca vou indicar uma estimulação cerebral profunda para tratar voz, para tratar dificuldade de engolir ou quedas frequentes. Quando eu falo de distúrbio de marcha, alteração de marcha, a gente sabe que tem vários
dificuldades, né? Aquele freezing, o congelamento da marcha, aquele pé que fica grudado ou aqueles passinhos curtos, e isso, na maioria das vezes, a gente consegue ter uma melhora com a medicação e, portanto, também melhora com a estimulação. Mas aquele quadro em que eu tenho uma queda muito frequente, aí já é um pouquinho mais delicado, esse paciente deve ser avaliado de uma forma mais individualizada. Então, quais são ali as indicações? Eu costumo dizer que o sucesso desse tratamento cirúrgico começa com a indicação correta do paciente, tá? Se eu indiquei o paciente numa hora errada, ou um paciente que não ia se beneficiar já com a cirurgia, pronto, meu tratamento já está fadado a não ter um sucesso como a gente espera, tá? E, portanto, eu preciso de uma seleção criteriosa desse paciente, que eu vou explicar um pouquinho agora para vocês. Quais são as indicações teóricas da cirurgia? São basicamente essas três que estão aqui. Para você ter uma ideia, não são todos os pacientes com Parkinson que vão se beneficiar dessa estimulação. Em média, 10 a 20% dos pacientes com Parkinson no Brasil são candidatos, mas isso até mesmo tem muitos fatores envolvidos, né? Falha de informação, ou às vezes uma assistência não muito próxima desse paciente, quando eles chegam a um centro que fazem esse tratamento, já é algo muito avançado, então eu tenho todo esses vieses, digamos assim. Mas não são todos os pacientes, a maioria das indicações é no intuito de melhorar o OFF, um travamento muito importante, tremor ou então discinesias refratárias. Mas as indicações teóricas são essas complicações motoras graves, então quando eu tenho discinesias incapacitantes, que é aquele balanço muito importante, causando até um impacto no equilíbrio desse paciente. Quando o paciente apresenta os fenômenos OFF imprevisíveis, o que é isso? É aquele paciente que do nada, eu estou no momento bom, mas do nada ele trava. Quando o momento OFF, ou seja, o período em que o paciente está mais travado, mais lento, duram em torno de mais de 3 horas por dia, e quando ele apresenta essas flutuações motoras incapacitantes. Ora, ele está muito bem sob o efeito do remédio, ora, ele está muito travado. Então, imagina, ficar nessa mudança ao longo do dia pode ser muito angustiante e muito incapacitante para esse paciente. O tremor refratário, ele também é uma indicação, a gente sabe que o tremor, ele pode não responder 100% à medicação, mas ele responde muito bem à estimulação cerebral. E também a intolerância medicamentosa, então aqueles pacientes que melhoram com a medicação, porém não toleram aumentar a dose dos remédios por sintomas colaterais, como náusea, diarreia, enjoos, até queda de pressão ou sonolência excessiva. Algumas contraindicações mais bem descritas seriam, na verdade não existe uma contraindicação muito pontual, mas seriam as alterações cognitivas, né, alteração de memória grave, ou então alterações psiquiátricas também grave. Essas duas alterações não são os quadros iniciais, tá? E também não é toda doença psiquiátrica que é contraindicação. Na verdade, por exemplo, paciente com ansiedade, com depressão, com transtorno de impulso, o ideal é que eles sejam primeiramente controlados, acompanhados, em muitos casos por psiquiatras, às vezes precisa de medicação para um bom controle. Se eles estiverem bem controlados há algum tempo, sim plausível de se indicar cirurgia nesses casos. Mas é mais uma ressalva para que a gente saiba que esses pacientes com comprometimento grave, eles não são indicados à cirurgia porque eles podem piorar com a estimulação cerebral profunda. E aqui uma ressalva nos pacientes com alteração de fala grave e alteração de marcha importante com quedas frequentes. Não são exatamente contraindicações, mas são ressalvas e me fazem pensar e avaliar esse paciente com um cuidado mais específico. Além dos critérios das indicações, né, então saber quais são as queixas, quais são os sintomas que podem melhorar com a estimulação cerebral profunda, para a gente fazer uma seleção adequada do paciente, eu preciso preencher esses critérios de inclusão. O que seria isso? Primeiramente, o paciente é importante que ele tenha o diagnóstico de doença de Parkinson há pelo menos 4 anos, em alguns centros eles optam por 5 anos. E por que esse tempo? Porque nesse intervalo é importante para eu excluir os parkinsonismos atípicos, né? A gente sabe que tem aquelas doenças primas da doença de Parkinson,
que geralmente no quadro inicial pode ser bem semelhante à doença de Parkinson, mas ao longo desses 4 anos surgem outros sintomas. Um quadro demencial, quedas muito frequentes, alucinações. Então, esse intervalo é importante de tempo para que eu consiga observar se não vai surgir outros sintomas que me façam questionar o diagnóstico de doença de Parkinson. Por quê? Porque esses Parkinsons atípicos, eles podem piorar com a estimulação cerebral profunda. Esse tipo de cirurgia não é indicado para essas doenças, tá? Além disso, eu preciso ter uma melhora evidente dos sintomas com a medicação levodopa. Como eu falei, a estimulação vai melhorar basicamente o que a medicação melhora, então até é um critério que a gente costuma dizer que vai me dar um indicativo de melhora ou não pós-cirurgia, é essa melhora com a medicação. Geralmente a gente faz um teste, uma avaliação criteriosa em relação a esse benefício com a medicação. Além disso, eu tenho que ter a ausência de alterações de memória ou de psiquiátrica graves, pelos motivos que eu já falei, e por fim, ter condições socioeconômicas e regionais para seguir um acompanhamento médico regular pós o implante da cirurgia. A gente sabe que é um implante de marca-passo, então que vai precisar ser regulado frequentemente pós o implante para que a gente atinja a estimulação ideal para cada paciente, tá? Não é simplesmente operou e tchau. A gente precisa desse acompanhamento com essa equipe de estimulação cerebral profunda, ok? E como saber, então, se o DBS, se a estimulação é uma opção boa para você? Como eu falei, o sucesso depende muito dessa indicação. É a primeira fase fundamental para isso. Eu acho que o sucesso ele inclui um tripé, que seria a indicação correta, o procedimento cirúrgico feito de uma maneira adequada e criteriosa e um segmento, né? A programação desse marca-passo pós é o que vai fazer um sucesso adequado ao longo do tempo para esse paciente. Mas como que a gente costuma fazer essa avaliação criteriosa, tá? Geralmente é indicado uma avaliação bem protocolada nos serviços especializados em estimulação cerebral profunda, geralmente serviços multidisciplinares, e aí o paciente passa, então, por avaliação com um especialista em doença de Parkinson, um neuroclínico, no qual ele vai fazer esse teste de levodopa. Isso é um teste clínico mais demoradinho, o paciente faz uma avaliação mais completa com o neuroclínico, ele é feita uma avaliação com o paciente sem o efeito do remédio, feita uma bateria de testes e depois esse paciente é reavaliado sobre o efeito da medicação, e eu preciso ter uma melhora evidente nisso, tá? Além disso, ele passa por avaliação com o neurocirurgião, geralmente é uma equipe, né? Eles discutem qual foi o benefício, o que melhorou ou não com a medicação, qual é a história clínica desse paciente. Ele vai precisar de um exame de neuroimagem, geralmente uma ressonância de crânio, mas para a gente conseguir excluir causas, alterações cerebrais que possam complicar a cirurgia, e depois uma avaliação criteriosa de memória e do humor com uma neuropsicóloga e uma neuropsiquiatra, ok? Feito isso, aí a gente vai indicar a cirurgia, tá? Então, o sucesso depende do correto diagnóstico de Parkinson, parece besteira isso, mas não é tão simples assim. Existem outras doenças que simulam, que imitam muito a doença de Parkinson, principalmente no início. Eu preciso de uma seleção criteriosa desse paciente, geralmente isso depende de uma equipe especializada. Do momento correto da indicação, hoje a gente sabe que não é nem tão cedo e nem tão tarde, existe um intervalo de tempo em que esse paciente vai se beneficiar com a cirurgia. E qual seria esse intervalo? Não é um número exato, mas são os momentos e os sintomas clínicos do paciente. Eu não indico nem tão cedo, para eu não correr o risco de indicar para uma doença que não é de Parkinson, então a gente espera em torno de 4 a 5 anos, mas eu também não posso esperar muito para esse paciente já desenvolver um quadro de demência associado à doença de Parkinson, ou já ter complicações motoras muito significativas, tá? E por fim, eu preciso alinhar expectativas do paciente. Isso é fundamental para que a gente tenha um sucesso pós o implante. Por quê? Saber quais são os desejos desse paciente, quais são as queixas que ele deseja melhorar com a cirurgia e realmente ter essa conversa bem franca se a cirurgia vai poder melhorar esse sintoma que o paciente deseja ou não. É muito comum chegarem pacientes no consultório e falar assim, não, eu preciso melhorar minha fala, com uma fala muito abafada, difícil de entender. E essa não é, por exemplo, uma indicação
a cirurgia, tá? Então, é realmente necessária essa conversa bem franca com o teu médico, para que a gente consiga alinhar expectativas antes mesmo de começar todo esse processo de pré-avaliação para a cirurgia e tudo mais. E a cirurgia em si, pessoal, falando um pouquinho agora, ela é uma cirurgia minimamente invasiva, tá? É uma cirurgia complexa, tanto é que não é todo neurocirurgião, depende de um know-how diferenciado, né? Mas é uma cirurgia em que eu digo minimamente invasiva porque ela não é aberta, eu não vou tirar a calota craniana do paciente, operar e depois colocar, não. Ela é feita por técnicas estereotáxicas. O que é isso? É utilizada um esquema de coordenadas tridimensionais para eu conseguir planejar onde vai ser feito o implante do eletrodo. Então, no centro cirúrgico, quando o paciente está lá, o neurocirurgião já sabe a correta coordenada em que ele vai furar o crânio e implantar o eletrodo, tá? Não é algo aberto assim. É uma cirurgia complexa, um pouquinho demorada, o tempo de cirúrgico leva em média de 6 a 8 horas, a depender dos centros, e as etapas, existem algumas etapas no dia da cirurgia. Então, ela começa com um implante, né, com a fixação do arco estereotáxico. O que é isso? É um arco de titânio que é colocado ao redor da cabeça do paciente antes dele ir para o centro cirúrgico, e é esse arco que vai me permitir ter uma noção tridimensional de onde eu quero implantar. Então, aqui a gente consegue, claro, feito com anestesia, então o paciente não sente dor, é mais angústia por ver aquele arco ao redor da cabeça, tá? Esse paciente com o arco já fixado, ele vai fazer uma tomografia de crânio antes de ir para o centro cirúrgico. Por quê? Nessa tomografia, já com o arco, eu consigo ter uma noção da coordenada onde eu vou indicar, onde eu vou implantar, e essa imagem depois é fundida com a imagem da ressonância de crânio que esse paciente fez previamente, para fazer, então, o que a gente chama do traçar o plano cirúrgico, tá? Isso é um atlas anatômico, é utilizado um software específico para isso. Então, depois dessa imagem com o arco de titânio, eu consigo fundir na ressonância anterior do paciente, e aí o neurocirurgião consegue definir qual é o correto alvo e as coordenadas. Então, quando ele vai para o centro cirúrgico, eu já tenho essa coordenada, tá? Então, o neurocirurgião já sabe exatamente onde ele vai perfurar. A primeira etapa da cirurgia é feito o implante do eletrodo dentro da cabeça, e essa é uma fase que é feita com o paciente, na maioria das vezes, acordado, é claro, com anestesia, então o paciente não sente dor, mas ele fica acordado até pela importância da gente examinar o paciente durante a cirurgia para até definir se ele está numa correta localização. Mas já existem centros e, em alguns casos, é possível, sim, fazer a cirurgia já desde o começo com sedação total. Implantado o eletrodo, vem a última etapa, que é o implante dos fios de conexão e o implante aqui do gerador do marca-passo abaixo da pele aqui na região da clavícula. Essa etapa é feita sob sedação total, tá? Então, são 2 etapas dentro do centro cirúrgico, por isso que demanda um tempinho um pouco maior. Esse paciente, depois do centro cirúrgico, ele passa geralmente à noite em leito de UTI para ser monitorizado, e no dia seguinte ele repete a tomografia, faz uma nova tomografia já sem o arco, para que a gente consiga definir a correta localização do eletrodo e até mesmo avaliar possíveis complicações. E quais são, né, os riscos e as complicações desse tipo de cirurgia? Ela é uma cirurgia minimamente invasiva, então os riscos são muito baixos, mas existe um risco como inerente a qualquer procedimento cirúrgico, tá? Mas existem várias causas para alguns pacientes não se beneficiarem daquela melhora esperada com a estimulação cerebral profunda. E isso basicamente acontece por complicações associadas à cirurgia, ao dispositivo, ou então à própria estimulação e programação após o implante. Então, a da estimulação é o que acaba sendo de mais fácil não, né? Porque vai demandar mais tempo, mas é totalmente reversível, porque é algo que eu consigo desligar, eu consigo mudar a programação. Então, não é tão simples assim, depende realmente de um conhecimento mais detalhado disso, porque a doença, como a gente viu, vai continuar progredindo. Então, os sintomas vão evoluir ao longo do tempo e isso vai demandar do neurologista um know-how para conseguir ajustar
a programação da estimulação cerebral profunda a fim de melhorar esses sintomas ao longo do tempo, tá? Mas as principais complicações da cirurgia, como eu disse, são poucas, mas a mais comum seria a confusão mental nesse período pós-cirúrgico, variando até 36% dos casos. Geralmente é uma confusão, uma agitação, ou até uma alteração comportamental, talvez uma desinibição, que geralmente dura ali pouco, no período que ele está ainda no hospital, ou no máximo 1 ou 2 dias depois que ele vai para casa. Mas isso geralmente é bem benigno, e o que aumenta o risco dessa confusão é o tempo prolongado de cirurgia e o paciente já ter previamente uma alteração comportamental ou cognitiva, né, de memória antes da cirurgia. O sangramento intraoperatório, né, o sangramento cerebral, ele acontece no máximo até 5% dos casos, mas ele acaba levando um dano permanente em casos a menos de 1%, em torno de 0,6%, que eles vão ter uma complicação maior. Geralmente, isso quando acontece é um sangramento muito pequeno, que é absorvido depois sem grandes benefícios, sem grandes dificuldades, tá? Não preciso drenar, nada disso. Crise convulsiva pode acontecer em toda cirurgia cerebral, no caso da estimulação cerebral profunda, em torno de 3%. Quando acontece, geralmente é medicado com anticonvulsivantes ali por 3 a 6 meses, sem grandes complicações. E em casos abaixo de 5%, até menos frequente do que esses outros que eu citei, pode ter embolia pulmonar, pneumonia, até mesmo a trombose cerebral. Quanto às complicações do dispositivo, do aparelho em si, a complicação mais comum é a infecção, ou infecção do gerador ou do cabo, que pode acontecer em torno de 1 a 5%. Geralmente são infecções mais superficiais, e quando elas são superficiais, é tratado até mesmo com antibiótico, às vezes até via oral. Em alguns casos depende de internação para fazer na veia, mas a maioria fica com via oral mesmo. Se caso não melhore a infecção após o tratamento com antibiótico, e em alguns casos mais graves é necessária a retirada, a remoção do gerador, às vezes do gerador e do cabo, e às vezes de todo o sistema, e aí faz um tratamento com antibiótico prolongado, e depois de 6 meses é planejado um novo reimplante nesse paciente, tá? Não é porque teve a infecção que a gente nunca mais vai poder implantar, não é assim. Erosão cutânea, isso acontece principalmente aqui na junção, na hora que ele sai do cérebro, e aí a gente faz a conexão no couro cabeludo, na calota craniana. Essa região, aí vem o cabo, aqui atrás da orelha, por ser um ossinho que tem uma pontinha a mais, é o local mais comum de atrito com esse cabo e, portanto, o local mais comum de erosão. Pacientes que usam muito chapéu ou boné apertado, esse é um lugar também comum de apertar o cabo e, portanto, o local mais comum de erosão. Quebra do fio, isso pode acontecer. Não é tão frequente assim, acontece até em 5% dos casos. Geralmente o paciente percebe por uma piora aguda dos sintomas, e aí a gente vai ver com a programação, né, com a programadora, e a gente vê que os parâmetros estão alterados, e aí é feito um check-up de todo o sistema e localizado onde foi a quebra. E a migração dos eletrodos é quando, no ato cirúrgico mesmo, quando ele vai fixar aqui na calota craniana, ele pode mudar de local e não ficar muito bem implantado. Isso, é claro, diminui muito o risco quando é feita uma técnica cirúrgica mais adequada, um planejamento cirúrgico mais detalhado. E como é feito, então, como é feita a pós-cirurgia, né? O acompanhamento pós o implante? A gente sabe que esse é um tratamento modificável, então eu vou precisar acompanhar esse paciente para o resto da nossa vida, enquanto a gente quiser utilizar essa estimulação cerebral profunda. Importante lembrar que o tratamento medicamentoso deve ser mantido, geralmente é feito alguns ajustes, até mesmo antes do implante. Em algumas medicações a gente tenta reduzir a dose antes, mas isso tem que ser feito pelo acompanhamento com seu neuroclínico, não deve ser feito por conta própria. O paciente pós o implante, ele pode perceber uma melhora temporária, e isso acontece pela própria lesão pela cirurgia, né? Querendo ou não, machuca um pouquinho, né? A hora que a gente implanta o eletrodo. E esse machucar causa uma lesão numa área que tá errada, digamos assim, é uma área patológica que causa os sintomas da doença de Parkinson, e essa lesão pode, por si só, já causar uma melhora. O paciente, ele vai para casa, gente, com o aparelho desligado.
E nesses primeiros 20 a 30 dias, ele mesmo com o aparelho desligado em casa, ele já pode perceber uma melhora bem significativa até dos sintomas do Parkinson. O que acontece é que com o tempo esse inchaço cerebral vai diminuindo, ele vai, digamos, cicatrizando. O aparelho ainda está desligado e, portanto, o paciente sente essa melhora do sintoma, mas depois ele começa a piorar e voltar ao seu sintoma, ao quadro basal antes da cirurgia, tá? E aí depois a gente começa a estimulação, então ele começa a melhorar dos sintomas de forma mais gradativa. É recomendado em torno de um repouso em torno de 1 mês e meio a 2 meses, a depender do paciente. E o segmento deve ser feito com equipe especializada em estimulação cerebral profunda. Bom, esse paciente recebe alta hospitalar com o aparelho ainda desligado, na maioria dos locais. Existem centros em que o aparelho é ligado já no pós-operatório. No centro que eu participo aqui no Instituto Mobilitar, a gente opta por receber alta com ele desligado, justamente porque eu sei que o paciente vai ter essa melhora pela lesão da cirurgia, que eu falei que ela melhora temporária, e essa melhora pode me atrapalhar um pouquinho na programação, não ser tão fiel ao que eu realmente vou ter que programar. Então, geralmente, a gente faz o primeiro retorno com o agente, ele tira os pontos em torno de 15 dias depois, com a equipe da neurocirurgia, e a gente liga o aparelho em torno de 30 dias após a cirurgia. Essa primeira consulta é mais demorada, em que a gente vai testar todos os contatos, é uma consulta muito mais detalhada que vai me desenhar como eu vou poder estimular esse paciente ao longo do tempo. A programação da estimulação nesse início tem que ser mais frequente, geralmente a gente atinge o ideal em torno de 6 meses, até 1 ano, isso vai depender de consultas mais frequentes e depois atingindo uma estimulação ideal, o paciente fica bem, a gente consegue espaçar a cada 3 meses a consulta para fazer a avaliação, até mesmo a checagem da bateria. O ajuste medicamentoso deve ser feito concomitantemente à estimulação, eu aumento a estimulação, isso vai influenciar na dosagem de medicação e vice-versa, e eu também preciso manter o tratamento multidisciplinar com as terapias, fisioterapia, reabilitação, fono, terapia ocupacional, isso é indiscutível, tá? Hora nenhuma a gente vai pensar que a estimulação cerebral profunda vai substituir essas terapias. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como é a programação, aqui eu tenho a médica, e depois ela vai aparecer sentada na frente do paciente, aqui é o cabinho do programador da médica, tá? Ele coloca, então, isso em cima do gerador, de onde está a bateria no paciente. Reparem que o tremor dele diminuiu, provavelmente ela ligou. Então, é só para mostrar como é feita essa programação. É algo totalmente indolor. Então, eu vou estimulando e vou examinando o paciente para a gente ver os benefícios e os efeitos colaterais, tá? E por fim, pessoal, eu deixei aqui para falar um pouquinho das dúvidas frequentes que eu recebo no consultório, que acredito que talvez alguma delas possa ser também a dúvida de vocês, tá? Bom, inicialmente, a cirurgia unilateral e bilateral tem diferença? Existe uma melhor que a outra para a doença de Parkinson? No Parkinson em si, geralmente é preconizada a cirurgia bilateral, mesmo porque a gente sabe que a doença vai continuar progredindo e é comum que, com o avançar, os sintomas acabem ficando bilaterais, né? A gente sabe que a doença geralmente começa de um lado, ela é pior de um lado, porém, com o avançar, eu vou ter os sintomas do outro lado também, mesmo que de menor intensidade. Então, pensando no futuro, a gente sempre pensa em priorizar a cirurgia bilateral. Essa cirurgia dos dois lados podem ser feita no mesmo ato cirúrgico, ou seja, em uma cirurgia a gente colocar implante bilateral, mas também em algumas situações a gente coloca de um lado primeiro e depois do outro lado. Isso é mais raro acontecer. Aqui basicamente a gente faz no SUS, que é só liberado o aparelho dessa forma, mas isso vai depender do serviço em que você estiver. Quanto tempo dura o benefício do DBS, da estimulação? Existem estudos, pessoal, que mostram o benefício da estimulação a longo prazo, até 15, 20 anos depois de estimulação, tá? Isso vai depender de qual sintoma a gente está avaliando. Alguns sintomas duram a melhora de forma mais constante, como, por exemplo, o tremor, a melhora se mantém de forma mais constante por mais tempo, e, por exemplo, a rigidez, ela tende o benefício a diminuir após ali 5, 8 anos, eu já tenho uma queda considerada. O que a gente tem que lembrar é que a doença vai continuar progredindo, então os sintomas vão mudando e, portanto, eu preciso ser acompanhada
num centro especializado em estimulação cerebral, justamente para que a gente consiga fazer essa programação ao longo dos anos, para que a gente consiga ter uma melhora mais satisfatória dos seus sintomas, tá? O que acontece se a cirurgia não funcionar? Bom, isso é raro acontecer, mas pode acontecer. E principalmente vai estar associado a algumas complicações daquela que eu citei, né? Ou com a cirurgia, ou com o próprio dispositivo. Então, na maioria das vezes, tem sim como a gente contornar essa situação, essa complicação. Mas em alguns casos, não estou me sentindo bem, ou por algum outro motivo não se adaptou, é possível da gente desligar o aparelho ou então tirar o dispositivo. Na maioria das vezes a gente não tira, tá? A gente só desliga e deixa ali. Ou então tira só a bateria que fica aqui embaixo e deixa o eletrodo lá dentro do cérebro. Dificilmente a gente tem que tirar ele simplesmente por tirar. E também é possível programar uma nova cirurgia, dependendo do local, até mudando o alvo, a depender do que foi o problema em relação a não ter esse benefício na primeira cirurgia, tá? Existe algo que eu devo evitar após o DBS? Basicamente, essa pergunta vem em cima dos aparelhos eletrônicos, né? É comum os pacientes terem esse receio e os equipamentos elétricos básicos, assim, do nosso dia a dia, de casa, como micro-ondas, fogão, computador, televisão, isso não tem problema algum, você pode manipular sem problemas maiores. Mas alguns procedimentos da área de saúde devem ser evitados e até questionados para o seu médico se é possível no teu caso ou não. Por exemplo, o mais conhecido é a diatermia, que é um procedimento, é um tratamento fisioterápico para o controle de algumas patologias musculares e articulares, em que usa uma corrente elétrica alta, causando calor local. Então, esse tipo de procedimento realmente deve ser contraindicado, não pode ser feito no paciente já com aparelho, porque ele tem risco de ligar ou mudar a bateria do teu aparelho, tá? E a outra questão é a ressonância magnética de corpo inteiro, que vai depender da marca que é o seu aparelho, tá? Então, por isso, todo procedimento médico que você for fazer com alguma máquina que possa mudar teu campo magnético, é importante que você comunique o seu neurologista que te acompanhe para saber se eu tenho alguma contraindicação, se o teu aparelho, por exemplo, é compatível com algum tipo de ressonância ou não. Em alguns casos, a gente precisa desligar o aparelho, você faz teu exame e depois a gente liga novamente, tá? Em termos de atividade física, o que eu posso fazer após o DBS? Bom, a gente sempre recomenda ali um repouso, em média um mês e meio. Atividades simples, né, sem grandes impactos, como caminhada, bicicleta, até é plausível de se fazer depois de um mês e meio, sem grandes problemas. Mas aqueles de impacto alto, como um crossfit, um boxe, ou até aquele esporte que corre o risco de fazer um trauma na região do teu gerador, por exemplo, jogar futebol e levar uma bolada, isso geralmente a gente pede, se possível, evitar, ou então fazer com ressalvas, e que o profissional da área de saúde que acompanhe você nessa atividade física saiba que você tem um aparelho e que, portanto, se preocupe em relação a qual atividade você vai fazer para não ter risco de quebrar o teu dispositivo, tá? E o que acontece quando a bateria acaba? Bom, basicamente o paciente vai sentir uma piora abrupta dos sintomas do Parkinson e, nesse caso, a bateria zero, a gente tem que ajustar a medicação. Lembra-se que a gente nunca vai tirar o remédio. Então, para esse paciente, teoricamente, estar em uso de medicação, a gente, às vezes, precisa aumentar a dose, porque aí o tratamento vai se basear nas medicações, até a gente poder conseguir trocar o gerador, trocar a bateria desse paciente. O ideal, pessoal, é que a bateria não acabe de uma hora para outra, né? E isso vai depender também, e são um dos outros motivos de se fazer um acompanhamento com o neurologista, né, de forma correta e segmentar ao longo dos anos, para que a gente consiga acompanhar como está a tua bateria e se programar antes dela acabar. A ideia é que a gente programe, está vendo que está acabando, a gente já começa a programação para a troca de bateria, que é uma cirurgia muito mais simples, porque eu não vou mexer dentro da cabeça, não vou mexer nas fiações aqui na conexão, eu vou simplesmente trocar a bateria que fica aqui embaixo do peito. Então, é uma cirurgia muito mais rápida, não precisa ficar em leito de UTI, no pós-operatório, então é bem mais simples, tá?
Se um novo tratamento surgir no futuro, eu posso tirar o DBS? Isso às vezes eles questionam a respeito de células-tronco, de tratamento genético. E sim, gente, funciona como a mesma coisa que eu falei em termos de se não funcionar, né? A gente pode só desligar ou até mesmo tirar o dispositivo. É possível sentir choque quando é ligado o DBS? A programação da estimulação, gente, ela acontece gradativamente. A gente nunca vai começar a estimular você numa energia alta, tá? Então a gente começa com uma energia bem baixinha, por isso que esse início, até atingir uma melhora ideal, isso leva em torno de 6 meses. Nesse período a gente costuma acompanhar vocês a cada mês, porque a mudança, ou a cada, às vezes até a cada 15 dias, porque a gente vai fazer um aumento gradativo da tua energia, da tua estimulação. Então, dessa forma, dificilmente você vai ter algum sintoma doloroso, principalmente o choque. O que acontece às vezes na própria consulta, quando a gente aumenta a energia ou a gente muda a forma que a gente está estimulando, às vezes o paciente pode sentir um formigamento, tá? Um formigamento no braço, na perna, ou às vezes no rosto. E aí ele já comunica, você vai ver que a programação, na verdade, é sempre a gente vai devagarzinho e conversando e reexaminando esse paciente ao longo da consulta. Então, sentiu, o paciente já avisa, e geralmente é um formigamentozinho bem sutil e que é passageiro, tá? É só quando a gente muda realmente a energia. E por fim, se é possível fazer essa cirurgia pelo SUS? Sim, é possível, tá? Nesse caso, você precisa do encaminhamento do próprio SUS, então do posto de saúde, e aí você vai fazer todo esse caminho de pré-avaliação, ver se você é um candidato evidente à cirurgia, fazer os critérios, ver se você realmente preenche os critérios de inclusão, né? Aquilo de fazer o exame, de fazer o teste com a medicação, de passar com a avaliação com a neuropsicóloga, tudo isso a gente consegue fazer pelo SUS, sim, é possível, tá bem? Bom, pessoal, era isso. Espero ter ajudado um pouquinho a desmistificar esse tratamento. E aqui estão o meu contato, o meu e-mail, minhas redes sociais. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação a esse assunto, por favor, me envie. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês. Tá bom? Um abraço a todos.